Olá, o tema da nossa reflexão de hoje é o livro O Mito de Sísifo, de Albert Camus, esse escritor e filósofo franco-argelino. Nesse livro, O Mito de Sísifo, ele vai trazer a questão do suicídio. É um livro em que ele problematiza alguns temas da existência, o sentido da existência, o desejo pela vida, a força frente ao que ele chama de absurdo, as questões da vida que não podemos ter uma explicação ou uma solução. Nesse livro, ele vai trazer a ilustração, o tema central do suicídio se posiciona a partir da história de Sísifo. Quem é Sísifo? É um personagem da mitologia grega. Nas palavras do próprio Camus, ele vai descrever Sísifo da seguinte maneira: os deuses condenaram Sísifo a empurrar incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha, de onde tornava a cair por seu próprio peso. Pensaram, com certa razão, que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Então, eis a história do Sísifo para ilustrar a questão de decidir, a vida tem sentido ou não tem sentido? Porque a história do Sísifo é bem difícil encontrar um sentido nessa história, né? O personagem tem que rolar uma pedra, montanha acima, e todas as vezes que ele consegue chegar ao seu objetivo, rolou a pedra para o topo da montanha, essa pedra desce, rola por seu próprio peso e vai novamente para o sopé do monte. E aí esse trabalho é interminável. Albert Camus considera que essa seria uma situação absurda e talvez nós nos identificamos com a história de Sísifo. Bem, eu vou fazer algumas leituras, o livro está todo marcadinho aqui, que eu marquei as páginas que eu vou ler. E essas leituras, claro que elas partem da minha escolha, o que eu considerei como fundamental, e eu vou enumerando alguns tópicos que eu gostaria de comentar. Primeira leitura, a premissa. Então, nessa primeira leitura, seria a premissa básica que oferece o tema do qual todo o livro vai tratar. Leitura 1. Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, tudo isso vem depois. Trata-se de jogos. É preciso primeiro responder: e se é verdade, como quer Nietzsche, que um filósofo, para ser estimado, deve pregar com o seu exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, porque ela vai anteceder o gesto definitivo. São evidências sensíveis ao coração, mas é preciso ir mais fundo até torná-las claras para o espírito. Camus coloca para si mesmo essa questão como premissa fundamental do pensamento filosófico. E ele continua: mas vejo em contrapartida que muitas pessoas morrem porque consideram que a vida não vale a pena ser vivida. Vejo outros que, paradoxalmente, deixam-se matar pelas ideias ou ilusões que lhes dão a razão de viver. O que se denomina razão de viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão para morrer. Julgo, então, que o sentido da vida é a mais premente das perguntas. Como responder a ela? Ao longo de todo o livro, ele vai tentar transcorrer em busca dessa resposta. Leitura 2. O desafio. Começar a pensar é começar a ser atormentado. Então, Camus se lança ao desafio. Pensar sobre essa questão não é fácil. Pensar sobre essa questão leva ao que ele vai denominar como ser atormentado, pois então vamos mergulhar nesse tormento.
junto com Albert Camus, que nos conduz. Perdi aqui a leitura 3. Achei. Leitura 3 eu intitulei como A Inspiração. Albert Camus tem muitas inspirações, ele se inspira em muitos pensadores que vieram antes dele, mas ele vai dar destaque a Kierkegaard. Então, A Inspiração, Kierkegaard. Talvez o mais interessante de todos os pensadores, pelo menos durante parte de sua existência, ele fez o melhor do que descobrir o absurdo. Ele o viu. O homem que escreve: o mais seguro dos mutismos não é calar-se, mas falar. De partida, se assegura que nenhuma verdade é absoluta e não pode tornar satisfatória uma existência impossível em si mesma. Kierkegaard rejeita os consolos, a moral, os princípios de todo repouso. Não pretende acalmar a dor do espinho que sente cravado no coração. Pelo contrário, ele a desperta e com a alegria desesperada de um crucificado, contente de sê-lo, ele constrói, peça por peça, lucidez, rejeição, comédia, uma categoria do demoníaco. Eis o próprio espírito absurdo às voltas com uma realidade que o ultrapassa. Então, Camus busca inspiração no pensamento de Kierkegaard, nas contradições propostas por Kierkegaard acerca da existência. Vamos à leitura 4, que eu intitulei como Uma Compreensão sobre o Absurdo. Em toda parte, o absurdo nasce de uma comparação. Tenho fundamentos para dizer, então, que o sentimento do absurdo não nasce do simples exame de um fato ou de uma sensação, mas sim da comparação entre um estado de fato e uma certa realidade, uma ação e o mundo que a supera. O absurdo é essencialmente um divórcio. Não consiste em nenhum dos elementos comparados. Nasce de sua confrontação. Aqui tem-se a marca também do pensamento de Kierkegaard, que é a ideia da contradição, do paradoxo. O absurdo se encontra no paradoxo e a própria vida. Vamos à leitura 5, que eu intitulei como O desafio era pensar? Então, vamos pensar ao modo fenomenológico. E diz Camus: pensar é reaprender a ver, dirigir a própria consciência, fazer de cada imagem um lugar privilegiado. Em outras palavras, a fenomenologia se nega a explicar o mundo. Quer simplesmente uma descrição do vivido. Coincide com o pensamento absurdo na sua afirmação inicial de que não existe verdade, só existem verdades. Do vento da noite até esta mão em meu ombro, cada coisa tem sua verdade. É a consciência que a ilumina, pela atenção que lhe presta. Vemos aqui então que o Camus, além de ser considerado um existencialista, ele também se pauta no pensamento fenomenológico. Leitura 6. A revolta. Viver é fazer que o absurdo viva. Fazê-lo viver é, antes de mais nada, contemplá-lo. Vou ler de novo essa parte. Viver é fazer que o absurdo viva. Então, aqui ele já está querendo dizer, não é resolver o absurdo. Viver é fazer que o absurdo viva. Fazê-lo viver é, antes de mais nada, contemplá-lo. Por isso, uma das poucas posturas filosóficas coerentes é a revolta. O confronto perpétuo do homem com sua própria escuridão. Ela é a exigência de uma transparência impossível
e questionam o mundo a cada segundo. Ela, a revolta, é a presença constante do homem diante de si mesmo. Essa revolta é apenas a certeza de um destino esmagador sem a resignação que deveria acompanhá-la. Aqui se vê a experiência absurda, que ela se afasta do suicídio. Pode-se pensar que o suicídio se segue à revolta, mas é um engano, porque ele não representa o seu desenlace lógico. É exatamente o seu contrário, pela admissão que supõe. O suicídio, como salto, é a aceitação em seu limite máximo. À sua maneira, o suicídio resolve o absurdo. Ele o arrasta para sua própria morte. Mas eu sei que para manter-se, o absurdo não pode ser resolvido. Recusa. Então, o absurdo recusa o suicídio na medida em que é ao mesmo tempo consciência e recusa da morte. Essa revolta dá seu valor à vida. Entendida ao longo de toda a existência, ou melhor, estendida ao longo de toda uma existência, a revolta restaura a sua grandeza, a grandeza da existência. Então é interessante aqui o posicionamento de Camus. O absurdo, a primeira resposta para o absurdo talvez seria: se nada tem sentido, o suicídio seria o melhor. E a proposta de Kierkegaard é: se nada tem sentido, é preciso sustentar o absurdo, sustentar a reflexão e sustentar esse embate do humano frente à sua própria escuridão. E além do suicídio, ele também vai dar ênfase à liberdade e ao paradoxo e à paixão. Então, 7ª leitura: revolta, liberdade e paixão. Extraio então do absurdo 3 consequências, que são minha revolta, minha liberdade e minha paixão. Com o puro jogo da consciência, transformo em regra de vida o que era convite à morte e rejeito o suicídio. O caminho do homem absurdo é obedecer à chama. Agora trata-se de viver. Bem, eu fiz uma leitura com alguns recortes dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção, que muitas vezes o existencialismo é visto como uma doutrina ou como uma filosofia pessimista, e aqui o Camus, ele vai trazer uma história que à primeira vista é muito pessimista, a história de Sísifo, mas a partir dessa história ele extrai uma resposta que revigora a vida, ele traz uma resposta que fortalece a vida. E ele diz que é preciso responder à chama. E ele mesmo vai dizer: obedecer à chama é ao mesmo tempo o que há de mais fácil e o que há de mais difícil. Eis a contradição proposta por Kierkegaard, que Camus vai trazer novamente aqui em sua reflexão. Obedecer à chama da vida, a revolta, a liberdade e a paixão, fazendo com que a vida transcorra na busca de sentido e no enfrentamento do absurdo. Eu acho muito interessante essa apresentação. Esse livro não foi fácil de ler para mim. Na primeira vez que eu li, eu achei bem difícil. Da segunda vez que eu li, eu acho que eu fui penetrando um pouco mais. E a minha fala de hoje é a fala de uma psicóloga e não de uma filósofa. Então, claro que ficou muito a desejar, né? Muito a investigar ainda, muito a aprofundar. Mas são as ênfases que eu achei importante para a minha própria vida e que eu acho que vale compartilhar. Então, por hoje foi esse o compartilhamento. Até o próximo vídeo.